Olá, meus queridos! Que coisa boa! Quero perguntar para você, e aí, que tal um chazinho? Chazinho com esperança. Olá, estamos em mais um Chá com Esperança e é muito gostoso nós temos esse momentinho para conhecer mais testemunhos dos nossos queridos anjos da esperança que acompanham aqui a nossa programação. E hoje, em especial, eu estou com uma pessoa muito querida, a Simone. Olá, Simone, tudo bem com você? Bom dia, Tito, tudo bem? Ah, que bom. A Simone tem uma história bem interessante. Na época da pandemia ali, ela achou por bem fazer a troca do seu apartamento para morar numa casa e, quem sabe, conviver melhor ali. E algo aconteceu inesperadamente ali, quando eles estavam fazendo os preparativos da casa e tudo mais. O antenista estava ali arrumando a antena, enfim. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa sua mudança, o que isso aí impactou até mesmo na sua saúde emocional, né? Naquele momento da pandemia, Simone. Tito, foi o seguinte, aqui eu moro em Sobradinho, Sobradinho e Taquari. É uma região onde tem a Torre de TV digital. Você já ouviu falar? Sim, sim. Sim, a Torre de TV digital, ela tem uma expansão bem positiva para a rede de TV aberta. E eu não tenho não faço assinatura de TV. E na hora que eles fizeram a instalação, eles estavam testando, isso era mais ou menos umas 3 horas da tarde, e ele já tinha agendado foi na primeira semana de janeiro de 2021. E aí, nesse que ele estava ajustando, apareceu uma programação que era a Vida e Saúde, Pateru. Olha só. E aí e era mais ou menos desse horário, porque inclusive a programação do Vida e Saúde depois foi estendida, né, tinha um período menor. E aí eu falei: "Bom, deixa aí para eu testar", e o som estava bom, a imagem. Eu falei: "Ah, pode deixar aí". Aí ele se despediu, foi embora, e enquanto isso eu estava ali acabando de organizar a sala, e fui deixá-lo até o portão e voltei. E a programação seguiu. E estava falando sobre, eu não me lembro exatamente sobre o tema, aliás, eu não lembro exatamente quem era o convidado, mas o tema era emoções, Aham. falar sobre emoções. E naquele momento, eu sei que a gente aqui com a produção conversando um pouquinho sobre a sua história, Simone, eu sei que você passou por momentos difíceis na época da pandemia e logo depois você também descobriu um câncer, não é isso? E Isso, você acha isso. que a Novo Tempo naquele momento foi importante para você, para emocionalmente passar por esse momento? Sim, sim. É. Eh eu conheci o ambiente. O que que acontece? Esse apartamento onde eu morava é um condomínio. Chamamos condomínio híbrido, né, de casas e torres de apartamento. Eu morava num apartamento, Aham. mas, a pandemia deixou a gente muito isolado. E nesse momento, eu fiquei muito angustiada, porque eu fiz o fechamento da varanda do meu apartamento, no térreo, e eu me senti muito sufocada. E em 2006 eu tive um episódio eu descobri síndrome do pânico. O meu pai nós descobrimos, um câncer de próstata no meu pai, e a partir daí eu não sabia, mas eu estava desenvolvendo síndrome do pânico. E de 2006 a 2010, eu estive, assim, muito triste, preocupada. Eu já havia tomado remédio, eu tomava remédio, e havia melhorado, não tinha nada demais, e havia melhorado, mas em 2020 esse gatilho veio. Mas eu conheci aqui nesse condomínio um ambiente bem mais natural, muita área verde, inclusive ele está localizado numa APA, a Área de Proteção Ambiental.
Então aqui a gente vê muita arara, vê muito periquiti, muito maritaca, Que bonito. e e eu buscava essa proposta de cuidar da minha saúde, eu estava no sobrepeso, e a partir daí eu comecei a desenvolver hábitos diferentes, né, hábitos mais saudáveis, e foi aí, né, e me conectar continuar me conectando com Deus. Foi nesse momento. E nesse momento, a Novo Tempo, então, ela entrou profundamente na sua vida. Eu sei que depois disso, você sendo abençoada com a programação, isso ajudando você no seu dia a dia, enfim, em 2023, você decidiu se tornar uma anjo da esperança. É verdade isso mesmo? Como é que foi isso daí? O que você sentiu desejo de também contribuir nessa missão de pregar o evangelho nesta geração através dos meios de comunicação? Nunca tinha prestado atenção no que era Anjos da Esperança. Ah, E aí eles começaram a falar que era uma programação, aliás, que os Anjos da Esperança viabilizavam as programações, né, todos os a o to tudo o que acontecia, isso a mesmo. manutenção da própria instituição, e eu fiquei assim muito e eu não en eu comecei a entender aos poucos. De 2022 a 2023 eu ficava, um bom tempo fazendo quimioterapia, exames, consultas, então eu acabava me, ocupando muito com esse horário. E a partir daí foi de 2023, maio, no mês de aniversário do Anjos da Esperança, eu falei: "Espera aí, eu quero me envolver mais diretamente, né, orando, contribuindo, participando diretamente, eu não tinha como participar, mas indiretamente com as orações e contribuindo com a oferta. Olha, minha irmã, eu quero te agradecer muito porque você é Novo Tempo. Você acha que talvez não esteja participando diretamente, mas você está sim participando diretamente, porque através das suas contribuições é que a Novo Tempo toda acontece. É que a gente tem a oportunidade de mostrar esse seu testemunho para que mais e mais pessoas possam se entregar completamente ao Senhor e entender que Ele quer o nosso melhor. E quando a gente começa a ver as programações que a Novo Tempo tem feito, com certeza você vai encontrar isso. Então eu quero te agradecer muito por você gastar esse momentinho com a gente, falando um pouquinho da sua história e testemunhando nesse nosso Chá com Esperança, esses momentos gostosos. Obrigado, viu, minha irmã? Obrigado, que Deus continue te abençoando ricamente, tá bom? Esse foi mais um Chá com Esperança e é muito gostoso a gente ver as histórias das pessoas. Então, a gente se encontra num próximo Chá com Esperança aqui no Anjos da Esperança. Deus abençoe.